Olá, pessoal! Iremos para mais uma aulinha. Na aula anterior eu deixei esse exercício para vocês fazerem. Espero que tenham tentado e conseguido. Lembre-se sempre de anotar as dúvidas, procurar materiais extras caso não esteja conseguindo acompanhar. Vocês também podem configurar o YouTube para fazer o vídeo ser mais rápido, caso ache que a explicação está lenta, ou o contrário, fazer a explicação ser mais devagar, configurando também o YouTube para mudar a velocidade. Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de limites e eu vou falar sobre uma propriedade da função composta. Se nós tivermos uma função g contínua em A e f com outra função contínua em g de A, então a composição dessas duas funções, que é f bolinha g, que é a f aplicada em g de x, também será contínua em A, ou seja, composição de funções contínuas também é uma função contínua. E aproveitando esse teorema, eu pergunto a vocês, para quais valores reais essa função h, que é a composição do cosseno com x à terceira, é contínua? Aí é simples, porque as duas funções são contínuas, tanto a função cosseno quanto a função x à terceira, então será contínua também em todo o seu domínio. Só precisamos agora saber qual é o domínio dessas funções. A função polinomial é contínua em R e a função cosseno também é contínua em R. Como f e g são contínuas em R, h também é contínua em R. Bem simples. Só precisam saber que composição de funções contínuas é uma função contínua em todo o seu domínio. Tá, professor? Mas isso daí vai me ajudar em quê? Vamos a esse exemplo para vocês terem uma noção de como é útil essa informação. Eu quero calcular o limite de x tendendo a p dessa função estranha. Professor, aí é complicado mesmo, viu? É complicado entre aspas, por quê? Observe que aqui eu tenho uma composição de funções. A função seno aplicada em x mais seno de x. Essa função de dentro é contínua e a de fora também. Então, essa composição de funções é contínua em todo o seu domínio, em particular em x igual a π. E o que a gente faz quando tem o limite de uma função contínua? É só pegar o xzinho e substituir pelo limite que a gente está analisando. Então, esse limite vai ser o quê? Calcular o f de π. Ou seja, onde tem x, a gente coloca π. Vai ficar, então, seno de π mais o seno de π, que vai ficar π mais zero, já que o seno de π é zero. E aqui fica o seno de π. E o seno de π é zero. Observe como a gente transformou um limite difícil em algo muito simples, usando as propriedades de continuidade e função. Geralmente, funções contínuas se comportam muito bem, é muito simples trabalhar com funções contínuas. E a respeito de funções contínuas, nós temos um teorema muito interessante, que é o teorema do valor intermediário. Seja f uma função contínua em um intervalo fechado AB, seja n um número qualquer entre f de A e f de B. Então, existe um C pertencente a esse intervalo tal que o f de C é igual a n. Eu vou dar um exemplo bem tosco do que esse teorema está dizendo. Digamos que você tenha 20 anos, por exemplo. Em algum momento da vida você teve 2 anos, certo? Então, se em determinado momento você teve 2 e hoje você tem 20, como a função idade é uma função contínua, você não vai pular do 2 para o 20 sem passar em 10, por exemplo. Então, isso significa que em algum momento você passou pelos 10 anos. Assim como passou também pelo 11 e também passou pelo 12. Essa é a ideia por trás desse teorema. Se você tem um valor menor e um outro valor bem maior e você está trabalhando com uma função contínua, então a sua função assumiu todos esses valores desse intervalo, do início até o fim, de 2 até 20 anos. Você já teve 3 anos, já teve 4, 5, 6, 7. Nesse caso, a minha função é só dos naturais, mas aqui, nesse teorema, é a função de R em R. Graficamente, eu tenho isso. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que o f de A está aqui, onde está o cursor indicado, e o meu f de B está lá em cima. Não me interessa como é o comportamento da função nesse intervalo, mas o que eu sei é o seguinte: se eu pegar um valor n entre f de A e f de B, com certeza vai ter um Czinho nesse intervalo de A até B, que a imagem dele é n. E nem precisa ser só um C, como nesse outro caso aqui, pode acontecer de termos mais de um C. Pode acontecer de ter um valor aqui, dando n, outro valor depois, dando n.
e outro valor ainda dando n. O importante desse teorema é a garantia de existir um valor nesse intervalo de A até B, tal que a imagem dele é esse n, para qualquer n entre o f de A e o f de B. Com exemplos, as coisas tendem a ficar mais claras. Vamos tentar fazer esse exemplo usando o teorema do valor intermediário, que diz o seguinte: use o teorema do valor intermediário para mostrar que essa equação tem uma solução nesse intervalo. No primeiro momento, vocês podem pensar, isso daí é impossível de ser feito, não sei nem por onde começar. Como a questão já disse, vamos usar o teorema do valor intermediário. Para usar o teorema do valor intermediário, a gente precisa de uma função contínua. Vocês conseguem, a partir dessa expressão, encontrar uma função contínua que esteja associada com essa função? Consegue sim. Quando a gente traz o segundo membro para o primeiro, eu obtenho que podemos considerar essa função f de x, que é a raiz cúbica de x menos 1 menos x, entre parênteses 1 menos x. A gente quer encontrar uma solução dessa equação. Uma solução nada mais é um valor c, que quando eu substituo aqui, vai lá a igualdade. Em outras palavras, quando eu substituo em f, dá zero. Então, eu preciso garantir que existe um c, de modo que o f de c dá zero. Como é nesse intervalo, a gente vai calcular a imagem de f nesses extremos. Quanto vai ser? Quando a gente calcula o f de zero, só substituindo aqui na lei de formação, nós obtém menos 1. E menos 1 é um valor menor do que zero. E quando eu substituo x por 1 e calculo aqui na lei da função, eu obtenho 1, que é um valor maior do que zero. Então, eu tenho o seguinte: o f de 0 deu um valor negativo e o f de 1 deu um valor positivo. Como é que eu vou sair de um valor negativo para um valor positivo por uma função contínua sem passar pelo zero? Impossível. Então, existe um valor c no intervalo de 0 a 1, de modo que quando eu calcular a imagem desse c, dá zero. E acontecer isso significa justamente que esse c satisfaz essa igualdade. Ou seja, raiz cúbica de c é igual a 1 menos c. É assim que vocês vão usar o teorema do valor intermediário. Eu gostaria que vocês fizessem esse outro exemplo. Seja f de x, dada por essa expressão, a minha pergunta é: existe um c, tal que o f de c dá 1000? Justifique sua resposta. A dica, como já está dito aí no exemplo, é usar o teorema do valor intermediário. Tente transformar isso nas hipóteses do teorema do valor intermediário. Bons estudos. Caso não consigam, podem procurar depois ou veja com seus colegas se alguém conseguir. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!